Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos vídeos diários, exceto às quartas-feiras, sendo que às terças-feiras nós temos uma live para tirar dúvidas de matemática. Então, se você não quer perder todos esses benefícios que o nosso canal lhes oferece, inscreva-se, clique no sininho para não perder as notificações, curta o vídeo e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer o nosso projeto. Pessoal, estamos aí hoje com a nossa aula 103 do nosso curso de Matemática Básica. Estamos trabalhando aí com equação do segundo grau. E a aula de hoje, na verdade, será dividida em duas partes. Nós faremos duas aulas sobre exercícios envolvendo a equação do segundo grau, sobre especificamente esta parte que nós já vimos até o momento. Ok? Então vamos começar. Hoje nós vamos fazer uns 3 exercícios e na aula que vem mais 3. E nós vamos dar prosseguimento ao conteúdo. O primeiro exercício bastante simples. Vou ler o enunciado para vocês. Se você multiplicar um número real x por ele mesmo e do resultado subtrair 14, você vai obter o quíntuplo do número x. Qual é esse número? Bom, pessoal, então aqui eu já esquematizei o problema. Nós pegamos o número real x e multiplicamos por ele mesmo. Do resultado, nós subtraímos 14 e então nós obtivemos o quíntuplo do número x. Então, nós obtivemos aqui uma equação do segundo grau, né? Pois nós temos aqui o quadrado e aqui a incógnita na parte linear, não é isso? Pode confundir aqui, quando o enunciado fala em quíntuplo, é 5 vezes, ok? Tomar cuidado para não confundir quíntuplo com quinta parte, que aí seria x sobre 5. Isso seria a quinta parte, tá? O quíntuplo é 5 vezes. Assim como o triplo é 3 vezes e 1/3 é a terça parte, ok? Então isso aí pode causar alguma confusãozinha. Bom, para nós resolvermos esse exercício, então, para nós encontrarmos esse valor, nós temos que resolver essa equação do segundo grau. Como é que nós fazemos? Primeiro nós deixamos na forma tradicional. Como era uma equação completa, nós temos que deixá-la na forma tradicional. Então eu vou trazer esse 5x para cá e vou já escrevê-lo aqui no meio. x² menos 5x menos 14 igual a 0. Agora sim, nós temos a equação do segundo grau. Os coeficientes são A, B e C, são 1, menos 5 e menos 14. Esses são os coeficientes. Nós aprendemos a resolver pela fórmula de Bhaskara ou também pela fórmula da soma e do produto. Eu comentei com vocês que sempre é interessante a gente tentar ver pela soma e produto, pois pode ser que a gente economize tempo aí. Então vamos pensar aqui, a soma entre as raízes é dada pela expressãozinha menos b sobre a. Menos b, o b é o que multiplica o x, né? Então nós temos aqui menos 5, ou seja, o b é menos 5, sobre a, que é 1. Portanto, aqui a soma é igual a 5. E o produto é c sobre a, e isso vai dar o quê? Menos 14 sobre 1, que dá menos 14. Então, dois números que somados resultam 5 e multiplicados menos 14. Ora, muito simples. X igual a 7 ou x igual a menos 2. Observe que esses dois números, a ação entre eles é igual a 5 e o produto é igual a menos 14. Aí é só questão de colocar a resposta final do problema, que são essas duas possibilidades. Como o enunciado não colocou nenhuma restrição sobre o número, sobre ele ser positivo ou negativo, então as duas soluções devem ser aceitas. Se vocês observarem bem, pessoal, aqui eu usei o ou, né? Então o x é igual a 7 ou o x igual a menos 2, ou seja, o valor de x nessa equação, para ele satisfazer essa equação, ele é igual a 7 ou ele é igual a menos 2. Nunca nós podemos colocar x igual a 7 e x igual a menos 2. No entanto, quando nós utilizamos a notação de escrever as raízes como x1 e x2, né? x1 e x2, aí sim nós podemos dizer x1 igual a 7 e x2 igual a menos 2. Pois nesse caso nós estamos diferenciando. Veja, é uma sutileza, né? Mas é um detalhe importante. Quando nós usamos a mesma letra, não fica logicamente correto nós usarmos o e aqui, né? Pois não é possível que x seja 7 e menos 2 ao mesmo tempo. Ou ele é 7 ou ele é menos 2. A leitura que nós podemos fazer aqui é o seguinte.
para esta linha aqui, nós podemos pensar no seguinte: qual é o valor de x que nós podemos substituir aqui para tornar a sentença verdadeira? Ora, 7 ou menos 2. E esta linha seria o seguinte: quais são os possíveis valores de x que tornam essa sentença verdadeira? Ora, os valores são 7 e menos 2. Né? Um detalhezinho de lógica mesmo aí, tá? Para não ter esse tipo de confusão. Bom, nosso segundo exercício da aula de hoje é o seguinte: num retângulo cuja área é 65 metros quadrados, a base é 3 metros menor do que o dobro da sua altura. Obtenha a sua base. Bom, pessoal, nós já esquematizamos o problema aqui. Desenhei um retângulo. Ele informa que a área do retângulo é 65 metros quadrados. E ele diz que a base é 3 metros menor do que o dobro da altura. Portanto, a referência nossa vai ser a altura. Então, aqui está a altura do retângulo. Então, veja, a base ela é 3 metros menor do que o dobro da altura. Se a altura é x, o dobro da altura é 2x. Vejam que depois que está escrito assim o problema, fica fácil de entender, né? Eu fiz isso aqui e já mostrei pronto para vocês. Mas no processo de fazer, eu fui testando algumas possibilidades e confrontando. Então, sempre que você estiver diante de exercícios desse tipo, né, mesmo o anterior que nós fizemos, depois que você esquematizar, que você modelar o problema, que você fizer a modelagem do problema, que nós chamamos isso aqui de modelagem, olhem para essa modelagem e releiam o enunciado. E vejam se está batendo, né? Porque depois que você lê, aí fica mais simples. Então, neste caso aqui, olha, eu vou reler o enunciado aqui com vocês. Num retângulo cuja área é 65 metros quadrados, a base ela é 3 metros menor do que o dobro de sua altura. Perfeitamente, obtenha a sua base. Então vocês percebem que depois que a gente faz, a gente tem que reler. Né? Por que eu estou querendo dizer isso? De repente você confundiu aqui, falou de dobro da altura, você escreveu aqui 2x, por exemplo, e aqui x. Você inverteu isso aqui. Então, quando você fizer essa leitura que a gente acabou de ver, você vai ver que não tem sentido, daí está errado, né? Então você vê que fazendo a leitura depois de esquematizar o problema, refaçam a leitura do enunciado, isso ajuda muito em muitas situações. Bom, então nós temos essa situação. Como nós temos aqui um retângulo, nós não vimos ainda a área do retângulo. Né? Nós não vimos, não estudamos ainda a área do retângulo. Mas nós já conhecemos a área do retângulo, que é o que? O produto das dimensões, não é isso? A área do retângulo é o produto da base pela altura. Então nós temos aqui o seguinte, aqui eu escrevi o seguinte, que o produto dessa dimensão x pela dimensão 2x menos 3 é justamente a área desse retângulo que ele deu como 65, ok? Então aqui nós fazemos a distributiva e vamos cair também numa equação do segundo grau. Então ficamos aqui com 2x² menos 3x igual a 65. Agora nós trazemos o 65 para cá. Menos 65 igual a 0. E agora resolvemos essa equação. Os coeficientes aqui são os seguintes: A, B e C. Então se nós pensarmos aqui, o coeficiente A é 2, coeficiente B menos 3 e C menos 65. Neste caso, se nós pensarmos na soma e no produto, veja o que nós teremos aqui. A soma é menos B sobre A, e isso dá o quê? Menos 3 sobre A, que é 2. Então a soma resulta 3 meios. E o produto, C sobre A, que vai dar aí menos 65 meios. Este caso é um caso realmente que causa uma certa confusão, né? Pois realmente, mentalmente, é difícil de nós descobrirmos aí mentalmente quais são os valores das raízes, quais são os valores que somados resultam aí 3 meios e multiplicados 65 meios. Então esse tipo de situação é que eu comentei com vocês. Não fiquem quebrando a cabeça com isso aqui, como eu não vou ficar quebrando a cabeça. Apaguem a soma e produto
e vão direto para a fórmula de Bhaskara. Eu fiz isso aqui para vocês entenderem como é que a gente tem que proceder. Bom, então vamos lá. Vamos calcular o delta, então. Formulinha de Bhaskara. Delta é o quê? B quadrado menos 4AC. Bom, B ao quadrado vai dar o quê? Menos 3 ao quadrado. Lembrar dos parênteses aqui. Menos 4 vezes A vezes C. Escrevendo aqui na frente mesmo, nós vamos ter o quê? 9 mais, já vou escrever mais porque aqui, ó, menos com menos é mais. É 4 vezes 2 vezes 65. Isso vai dar 2 vezes 65 é 130. 4 vezes 130, 520. E isso dá 529, que para nossa sorte, né, tem raiz exata. Geralmente os exercícios aí, pessoal de ensino médio e concurso, geralmente eles vão ter raízes exatas. Mas é bom vocês terem segurança nos conteúdos para que, se a raiz não for exata, você não ache que está errando, né? Porque às vezes a pessoa fica tão habituada que a raiz tem que dar sempre exata, tem que dar sempre bonitinha, que quando o exercício não dá uma raiz bonitinha, a pessoa acha que errou, quando na verdade está tudo certo. Ela fez certo, só a raiz é que não é tão bonitinha quanto se esperava, né? Bom, mas o 529, na verdade, e a raiz quadrada de 529, ela é exatamente 23. Bom, então vamos lá. Então nosso x é o quê? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Bom, no lugar de b nós substituímos por menos 3, então vamos ficar com menos 3, mais ou menos raiz de 529 sobre 2 vezes a, e o a é 2. 2 vezes 2. Vamos escrever aqui na frente mesmo. Menos 3 vai dar 3. Mais ou menos 23. 23 é a raiz quadrada de 529. Depois vocês calculam isso aí para perceberem isso aí, né? Basta nós fazermos aí 23 vezes 23, né? Vocês vão ver que vai dar exatamente 529. 2 vezes 2 vai dar 4. Como o espaço está um pouquinho pequeno ali, vamos vir para cá, ok? Bom, então nós temos aqui x1, o nosso x1 vai ser 3 menos 23 sobre 4, eu gosto de fazer sempre o x1 com sinal negativo aqui. Isso vai dar menos 20 sobre 4. E isso dá menos 5. E o nosso x2 vai dar 3 mais 23 sobre 4, que dá 26 sobre 4, que é igual a 13 meios. Agora um detalhe aqui, pessoal. Nós chegamos nessas duas soluções. Quando nossa preocupação é somente resolver uma equação, nós não temos que ter esse tipo de preocupação que nós vamos ter agora. Mas quando se trata de um problema, nós temos que sempre verificar se essas soluções fazem sentido diante da realidade. No exercício anterior, a questão era apenas encontrar dois números aí. Encontrar dois números que satisfizessem uma determinada propriedade. Portanto, poderiam ser números negativos também. Agora, nesse caso, o x aqui é a altura, né? Portanto, ele tem que ser positivo. É uma medida, né? Uma medida não faz sentido ela ser negativa. Então, esta raiz aqui negativa, nós dizemos que ela não convém. Ela não convém para o nosso problema aqui, né? Pois o x, por ser uma medida, ele tem que ser o quê? Maior do que zero. Portanto, só a raiz 13,5 é coerente aí. Então, o nosso x é 13,5, né? Mas essa não foi a pergunta do problema. O problema perguntou qual é o valor da base. Então, nós temos que fazer aqui 2 vezes x menos 3 vai dar o quê? 2 vezes 13,5 menos 3. Cortamos o 2. 13 menos 3 vai dar 10,5.
metros. Então, esta é a resposta do problema, tá? O valor da base é 10 metros. Bom, turma, vamos agora para o nosso terceiro exercício. Nós já fizemos dois, sendo que o primeiro exercício foi bastante simples. O segundo exercício também foi bastante simples. A dificuldade maior foi montar o retângulo e encontrar e modelar o problema. E o terceiro exercício vai ser um pouquinho mais difícil. E com isso nós vamos encerrar a aula de hoje. As despesas de um condomínio totalizaram R$ 1.200. 3 dos condôminos, não dispondo de dinheiro para pagar as suas cotas, obrigam os demais condôminos a pagar, além da sua parte, um adicional de R$ 90 cada um. Qual é o número total de condôminos? Bom, pessoal, vejam esse exercício aqui. Vejam essa resolução. Esse exercício é muito interessante. É um exercício bastante antigo, bastante clássico aí na literatura de equação do segundo grau, né? Enfim, nós temos aí as despesas do condomínio que totalizam R$ 1.200. Nós temos N condôminos, sendo que desses N condôminos, 3 são inadimplentes, ou seja, 3 não pagaram o condomínio. E N menos 3, portanto, são adimplentes. Essa palavra não é muito comumente usada, né? Inadimplência, né? Inadimplente é mais usado no nosso dia a dia aí, mas adimplência, né? Talvez porque nós estamos num país, né? Uma sociedade que acaba não dando tanto valor na adimplência, né? A questão de cumprir com as suas obrigações, questão de pagar as coisas em dia. Qual que é a ideia do problema? A princípio, quanto que cada condômino teria que pagar? Bom, a princípio, qual é o pagamento de cada condômino? A princípio, cada condômino deve pagar 1.200 dividido por N, né? Então, 1.200 dividido por N seria o quê? A cota original de cada condômino. Então a cota original de cada condômino é o total da despesa dividido por N, que é o número de condôminos, né? Soma tudo e divide pelo número de condôminos. No entanto, 3 não pagam, né? 3 não vão pagar. Então o que vai acontecer? Qual vai ser a cota de cada condômino? Esses 1.200 vão ter que ser divididos entre os N-3. Então a cota de cada um será o quê? 1.200 dividido por N-3. A cota devido aos inadimplentes vai passar a ser 1.200 dividido por N-3. Observe o seguinte, nós temos duas frações aqui. Como esta fração de baixo, o nosso denominador diminuiu, portanto ela aumentou, é claro, né? Se nós temos menos pessoas, a cota de cada um vai ter que ser maior, porque a despesa acaba sendo a mesma, né? Agora nós vamos usar a informação do enunciado. Isso é o que cada condômino tinha que pagar, isso é o que cada um dos N-3 agora tem que pagar. Ele falou que esta cota, a cota devido aos inadimplentes aí, ela é R$ 90 maior do que a cota original. É isso que o enunciado falou. Então nós podemos escrever o seguinte: a nova cota, é a cota original mais R$ 90, ou seja, cada um vai ter que pagar R$ 90 a mais. Então com isso nós vamos cair numa equação aí. Como é que nós vamos fazer essa equação, pessoal? Bom, aqui nós temos um N e aqui nós temos um N-3. A primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos multiplicar esta equação por N vezes N-3. Por que isso? Quando nós multiplicamos por N e N-3, nós cancelamos esses denominadores e não trabalhamos mais com frações aqui. Então vamos lá. Quando nós multiplicamos aqui por N e N-3, vai sobrar um N no numerador. Então vai ficar aqui com 1.200 N. Aqui nós temos 1.200 N-3, né? Pois aí o N vai cancelar, mais 90.
n, n-3, tá? Então nós multiplicamos toda a equação por n, n-3. Vou apagar essa parte aqui para a gente poder trabalhar com essa equação agora. Bom, agora aqui nós vamos fazer a distributiva aqui e ali, e o resto nós vamos copiar. Bom, então nós temos 1.200n igual a 1.200n menos 3.600, né? Aqui, nós distribuímos aqui. Agora nós temos que distribuir aqui 90n e o 3 também, com o n e com o menos 3. Então nós temos 90n ao quadrado menos 270n. Agora nós temos um detalhe aqui, que este 1.200n aparece o mesmo valor dos dois lados da equação. Comentei com vocês já em situações anteriores aí que nós vimos, que quando você estiver resolvendo uma equação, sempre procurem observar primeiro, antes de você sair mudando para um lado ou mudando para o outro, vejam se não existem termos iguais. Pois se houver termos iguais, você pode efetuar o cancelamento. Pois quando você passar esse 1.200n para cá, ele vai passar com sinal negativo. Então vai ficar 1.200n menos 1.200n. Então ele cancela. Então vamos lá. Agora, pessoal, é o seguinte. O que sobrou aqui é zero. Aqui sobrou zero. E desse lado sobrou exatamente uma equação do segundo grau. Eu vou copiar aqui embaixo, mas eu já vou copiar ela à esquerda e igualar o zero, deixar o zero à direita. Nós estamos mais acostumados, né, com a equação do segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero, ou seja, a expressão do segundo grau à esquerda e o zero à direita. Nós estamos mais acostumados assim. Vamos fazer assim, e eu já vou deixar o n ao quadrado em primeiro lugar, depois o n, depois o 3.600. Então vamos lá. 90n ao quadrado menos 270n menos 3.600 igual a zero. Agora, o que é que nós vamos fazer aqui? Bom, cabe aqui um comentário, pessoal, não falei antes, né? Mas nós ainda não... Eu comentei com vocês que não precisa ser necessariamente x, né? Aqui é n. Eu achei interessante chamar o número de condôminos de n e não de x. Pois é interessante, né? Pois nós já temos uma relação com n de número, né? Que é um número inteiro. Ok? Não vai ser um número quebrado, não faz sentido, né? O problema estaria mal formulado caso aqui desse um número quebrado, né? Um número com vírgula. Pois nós não temos, por exemplo, meio condômino. Então, aqui é uma equação, em vez de aparecer ax² mais bx mais c, aparece an² mais bn mais c. Ok? Então sempre é importante vocês se acostumarem com isso. Também trabalhar com uma equação quando a incógnita não é x. Bom, agora aqui tem um detalhe, pessoal. Vocês observarem os três coeficientes, eles são múltiplos de 90. Então eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou dividir essa equação por 90. Isso é interessante porque a gente vai obter uma equação mais simples. Então nós, dividindo por 90, esse termo vai ficar n ao quadrado menos 3n menos 40. Ok. Agora nós temos aqui o nosso A, o nosso B e o nosso C. Notem, pessoal, que quando a gente faz esse tipo de divisão aqui, divide por 90, nós dividimos este membro por 90, dividimos os 3 por 90, mas nós dividimos o outro membro também por 90. O que ocorre é que, como o outro membro é zero, 0 dividido por 90 continua igual a zero. Tá? Enfim, aqui então nós temos A, B e C. O nosso A é 1, o nosso B é menos 3 e o nosso C é menos 40. Agora vamos calcular aqui a soma, que é menos B sobre A, que
que vai ser menos 3 sobre 1, que dá 3. E o produto é C sobre A, que é menos 40 sobre 1, que dá menos 40. Que números seriam esses? É simples, pessoal. Os números são exatamente 8 e menos 5. Escrevi aqui N1 e N2. De fato, 8 vezes menos 5 dá menos 40. E 8 somado com menos 5 dá 3. Ok? Então, deu para a gente achar também mentalmente essa equação. Ok? Caso algum de vocês tivesse tido dificuldade nessa parte, poderia apagar e fazer pela fórmula de Bhaskara. Novamente, como no exercício anterior, esta solução não convém, pois nós falamos aqui do número de condôminos. Então, quer dizer, o número de condôminos não poderia ser negativo. Tá? Até de uma certa forma faria um sentido dentro de uma certa interpretação, mas não vamos falar disso não. Vamos entender dessa forma, que o número de condôminos negativos não faz sentido. Tá? Então aqui, este resultado aqui não convém. Ok? Portanto, a nossa solução é 8. Né? E ele perguntou realmente qual é o número de condôminos deste condomínio. Então, é 8. Né? É interessante, depois de achar a resposta, confrontarmos o problema, até para nós entendermos melhor o problema. Né? Veja, a despesa do condomínio é 1.200. Então, a princípio, quando nós fazemos 1.200 dividido por 8, isto resulta 150, né? 150 reais. Então, a princípio, cada condômino tem que pagar 150 reais. Como houve 3 inadimplentes, os adimplentes têm que dividir 1.200 por 5, que vai dar 240 reais. Ora, 240 reais é exatamente 90 reais a mais do que 150 reais. Então, você vê que confrontando aí o resultado tirando a prova aí, digamos assim, né? Nós vemos que está correto, tá? Então é até uma forma de vocês, depois que resolverem o exercício, se for simples, voltem ao enunciado e vejam se os números estão batendo, né? Ok? Bom, pessoal, então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês estejam gostando, estejam entendendo bem. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!